Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que palavra dura, né? Forte. E essa palavra dura e forte não é a expressão de um Deus carrasco, mas de um Deus que nos ama. Um Deus que nos ama e não nos quer vivendo dessa forma. E não nos quer dando espaço ao nosso coração, ao mal, mas vivamos de forma transparente, vivamos de forma pura a nossa expressão de amor por Ele, o nosso discipulado, a nossa religião. Jesus, Ele fez esse discurso sobre a hipocrisia, não só esse, mas tantos outros. O Evangelho de hoje tem essa compilação desses 3 ais, que doem de fato, né, na alma, porque nos fazem tocar na nossa consciência. Jesus fez esses discursos justamente para chamar o mal pelo nome, justamente para desmascarar o mal e dar a conhecer aos seus discípulos o perigo do que nós podemos fazer quando nós nos afastamos de Deus, da experiência genuína com Ele. Então Jesus aponta o mal de fato como um mal e não como um bem mascarado. Papa Bento XVI dizia muito sobre o perigo das nossas relações com as realidades do mundo, o perigo de vivermos um chamado irenismo. Irenismo é aquele comportamento muito pacífico, né? Onde tudo está bom, onde vale a pena se misturar com as outras realidades e perder a própria identidade em meio do mundo cruel. E nós hoje enfrentamos isso, o perigo do sincretismo, o perigo do relativismo, o perigo de deixarmos elementos e corrompendo pouco a pouco, né, a genuinidade da nossa doutrina, dos nossos valores, dos nossos costumes. Inclusive, o santo que nós celebramos hoje, conhecido de todos nós, Santo Agostinho, ele foi um ferrenho combatedor do chamado maniqueísmo. O maniqueísmo acreditava que existiam 2 forças operantes no mundo, a do bem e a do mal, e que o mal ele brotava, né, de um Deus cruel e que tinha uma força geradora, e o bem brotava de um Deus bom. Santo Agostinho combateu isso de forma ferrenha.
dizendo numa das suas colocações que, na verdade, o que existia no mundo eram muitos corações que adotaram o que ele chamou de uma aversio a Deus e uma conversio ad criaturas, ou seja, um afastamento de Deus e um apego às criaturas. E ele dizia que o mal não era fonte, não vinha desta fonte geradora de um Deus cruel, mas o mal era defectus boni, era a carência dos bons. Ou seja, se nós deixarmos de praticar o bem, se nós deixarmos pouco a pouco de ser luz de Cristo no mundo, certamente as trevas elas vão crescendo, elas vão aumentando. Por isso, volto ao que eu falei no início, Jesus não teve receio de dizer aos seus discípulos a verdade nua e crua sobre o problema da hipocrisia. O problema que ele percebeu no seu contexto religioso e que também poderia afetar o coração dos seus discípulos. Ele apresentou no Evangelho de hoje 3 ais, 3 exortações, 3 reprovações sobre comportamentos hipócritas. E ele resumiu aqueles que fecham a porta do reino, aqueles que fazem proselitismo e aqueles que fazem juramentos. O primeiro, fechar a porta do reino e não entrar, não entrando também não deixar outros entrarem, porque são os filhos que entram no reino, são aqueles que se comportam como filhos, a palavra de Deus nos diz isso, aqueles que se comportam como filhos herdarão o reino dos céus, vão entrar no reino, são aqueles que vivem como irmãos, que são promotores de fraternidade, que são promotores de paz, esses vão entrar no reino. Do contrário, aqueles que não entram e ainda acabam impedindo que outros entrem, pela forma de se comportar, pelo contratestemunho, por às vezes colocar pesados fardos nas costas dos irmãos, esses não entram e também não deixam os outros entrarem. Quantas vezes nós também nos comportamos assim? Quantas vezes nós, pela nossa escolha, nos excluímos do reino dos céus, nos comportando como inimigos dos nossos irmãos, produzindo discórdia, produzindo divisão, nos excluímos e muitas vezes excluímos as pessoas, impedimos as pessoas de fazerem a experiência com esse Deus vivo, verdadeiro, misericordioso, compassivo, e colocamos as pessoas do lado de fora. É uma chamada de atenção para todos nós. O segundo ai que aparece aqui é aquela hipocrisia do zelo religioso. Jesus apresentou a situação aqui, aqueles que percorrem mar e terra, pregando, querendo converter alguém, mas tem um interesse ruim por detrás disso. É aquele zelo religioso hipócrita, que se contrasta, por exemplo, com o zelo apostólico de São Paulo. Vocês se recordam quando São Paulo, numa comunidade, ele percebeu que tinha gente vivendo partidarismos? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Vocês lembram dessa passagem, né? Quando São Paulo encontrou uma comunidade que começou a viver a fé muito personalista, colocado numa pessoa, num ícone. E São Paulo diz, espera aí, não tem isso não. Não tem Apolo, não tem Paulo, tem Cristo. Nós somos de Cristo e pertencemos a Cristo. Jesus teve que advertir os seus discípulos quando uma vez disseram, Senhor, olha, tem um grupo aí que está expulsando demônio no seu nome e a gente já proibiu, viu? Porque eles não andam com a gente. E aí Jesus duramente diz, né? Deixem. Porque muitas vezes nós queremos cultivar essa mentalidade, né? Dos guetos, de formar para nós, tem que converter para o nosso grupo, tem que aumentar o nosso grupo. Não, é Cristo que precisa ser anunciado. É Cristo que precisa ser anunciado para que as pessoas deem a sua adesão livremente a Ele. Então, o Senhor também nos coloca em vigilância das nossas consciências
para não vivermos um zelo hipócrita, proselitista, que quer só atrair para o nosso grupo. Mas é a igreja de Cristo que precisa ser edificada, é a igreja de Cristo que precisa crescer. Nós somos só instrumentos nas mãos de Deus. Finalizo com o terceiro ai, que é o problema da hipocrisia do juramento. E Jesus apresenta aqui aquelas realidades: templo, altar, céu, trono. A pessoa que olha o benefício que ela pode ter com Deus, mas não olha para Deus. Porque todas essas realidades aqui, templo, altar, céu, trono, dizem da realidade de Deus. Deus que precisa ser buscado por aquilo que Ele é. E se contrasta com o olhar fixado no ouro ou na oferta, ou seja, o que Deus pode me dar? Será que eu busco Deus por aquilo que Ele pode me dar, pelos seus benefícios? Não, a palavra de Deus está nos chamando que Deus precisa ser buscado por aquilo que Ele é. Você está aqui porque você ama Deus, porque você tem Deus como centro da sua vida, e não por aquilo que Ele pode te dar. Tudo o que você fizer, suas devoções pessoais, sua vida de oração, a sua espiritualidade, a sua busca contínua, tudo isso tem que te levar ao coração de Deus, de forma genuína, despretensiosa, pura, transparente, e jamais interesseira e mercantilista. Eu faço isso porque eu preciso receber de Deus essa graça. Não, nosso Senhor quer que nós o busquemos de coração puro, quer que nós o busquemos de forma desinteressada, porque nós o amamos, porque experimentamos o seu amor e não podemos ir a lugar nenhum, porque Ele é o tudo da nossa vida. Abaixe a sua cabeça, permita que esta exortação de Cristo para você hoje converta o seu coração. Converta o seu coração das vezes que você se excluiu do reino, das vezes que você, pela sua atitude, se colocou fora do reino. E pior ainda, você produziu contra-testemunho e colocou outras pessoas fora do reino. Pelas vezes que você viveu também esse proselitismo religioso, pelas vezes que os interesses do seu grupo foram mais importantes do que o próprio Deus. E pelas vezes que você buscou Deus de forma interesseira, só nos momentos em que você precisava. Purifica, Senhor, hoje diante do Teu altar o nosso coração, porque muitas vezes nós nos desviamos e nós precisamos voltar a esse amor puro, aquele amor que Santo Agostinho encontrou, aquele amor que seduziu o coração de Santo Agostinho, a ponto dele deixar todo o mal, todo o pecado e se tornar um grande homem na Tua igreja. E hoje nós podemos beber desta fonte, hoje nós podemos beber dessa sabedoria. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos exorta a cada manhã, que abre o nosso entendimento, o nosso coração, para vivermos uma fé genuína, cada vez mais genuína, madura, para que os nossos irmãos de fato acreditem que vale a pena, acreditem que nós somos os Teus discípulos. Dá-nos esta graça hoje, Senhor, purifica-nos diante do Teu altar, para que também, daqui a pouco, alimentando-nos com o Teu corpo e com o Teu sangue, nós também recebamos esta torrente de graça dentro de nós, para a nossa vida e para a vida do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.